Deus abençoe a todos os irmãos, que nós estamos começando mais um Meditando na Palavra, onde Deus tem falado através das Escrituras, onde nós estamos meditando a sua Santa Palavra, e Deus tem nos abençoado. E é o que nós esperamos para vocês, irmãos, que seja uma bênção para os irmãos que ouvem, para todos os irmãos, todos envolvidos, que possamos ser ricamente abençoados. Irmãos, eu gostaria de meditar hoje aqui no livro de Atos capítulo 2, versículo 22. Na verdade, eu gostaria de ler duas porções das Escrituras. Um é em Atos e outro depois lá no livro de São João capítulo 16. Mas primeiro vamos aqui no livro de Atos capítulo 2, versículo 22. E diz assim a palavra: Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. E agora, no livro de São João, capítulo 16, a partir do versículo 29, vamos ler aqui também. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Aí no 31, respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Amém? Esta é a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Irmão, Jesus, quando ele esteve aqui no seu ministério, quando ele se encarnou em carne humana, quando Deus desceu lá da sua glória e viveu num tabernáculo de carne, Jesus, Deus em si, ele foi provado aqui nessa terra. Ele foi provado, ele foi questionado, se levantaram muitas dúvidas, pessoas não creram. Tanto que a Bíblia mesmo diz: Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram. E Jesus, irmãos, ele operou, ele fez o mover, ele operou sinais e maravilha, ele curou, ele libertou. E mesmo ele fazendo grandes sinais, mesmo ele fazendo maravilhas, o povo em si se recusava a crer, porque eles não criam que Jesus era o Messias. Eles criam nos sinais, eles criam nas maravilhas, mas eles não criam porque estava fora da sua crença, estava fora da sua denominação, como o profeta diz, né? Jesus ele veio fora do sistema religioso. Os judeus estavam esperando vir um Messias, um guerreiro que lutaria contra Roma e libertaria o povo de Israel, que ia viver num palácio de ouro, de uma mansão, que ele ia ser forte, guerreiro, né, lutador. E não foi desse jeito. O Salvador, ele nasceu numa manjedoura, irmãos. Ele veio humilde, ele não teve nenhum lugar para nascer decentemente. E ele viveu uma vida humilde, ele foi carpinteiro, ele teve uma profissão, como eu e tu temos uma profissão.
E no decorrer do seu ministério, quando ele foi levantado, quando ele foi batizado, os seguidores de Jesus eram os pecadores, eram os que estavam, eram os republicanos. Os republicanos eram pessoas que eram, os judeus não gostavam, achavam eles os traidores do sistema, porque os republicanos eles recolhiam os impostos. Tanto que o Mateus, no Evangelho de Mateus, o discípulo, ele era um republicano. Mas então assim, teve os seus que ouviram, teve os seus escolhidos, porque Deus na terra tem os seus escolhidos. Mas a grande parte da população não aceitou Jesus Cristo vindo como um Salvador. Mas, irmão, Jesus está dizendo assim, credes agora? Até mesmo seus discípulos tinham dificuldade em entender a respeito de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele sempre predominou na sua palavra, irmãos. Jesus Cristo, ele sempre se posicionou com a palavra de Deus, tanto que ele diz assim, eu e o Pai somos um, né? João 10:30. Também diz assim, quem vê a mim vê o Pai, João 14:9. Aí diz assim, de modo que Jesus e o Pai são um. Então ele sempre se autenticou como vindo de Deus. Aí diz assim, a revelação, Jesus diz, o Pai que está em mim, ele faz as obras. Então, por si só, Jesus mesmo, ele não podia fazer as obras se o Pai não demonstrasse para ele, se o Pai não mostrasse para ele, né? Tanto que diz aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 19, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo o quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Esse é o nosso Jesus. Ele estava testificando, ele estava dizendo que por si só ele não podia fazer, que ele tinha que esperar por Deus. E nós também, irmão, nós temos que esperar por Deus, irmãos. Hoje a gente está num mundo caótico, não muito diferente do que Jesus viveu, um mundo religioso, onde a gente prega a verdade, a gente fala de um Deus vivo, a gente quer levar para as pessoas crerem que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E as pessoas, muitas pessoas estão tendo pouca fé, não creem, não acreditam que Jesus Cristo ele é o Todo-Poderoso. E, irmãos, Deus, ele não tem que provar nada para o homem. Ele não tem que provar nada para o homem. Somos nós que precisamos de Deus. É nós que precisamos de Deus aqui, nessa terra. Por quê? Porque o Deus é o soberano. Ele é o alfa, o ômega. E foi ele que deu vida ao universo. Foi ele que fez eu e tu nascer. Ele é o doador da vida. Ele é o último, o alfa, o ômega. Entendeu? É nós que precisamos de Deus. É nós que precisamos crer na palavra de Deus. A gente não precisa ser que nem esses religiosos modernos, que é só teoria, só teologia, explicam um Jesus do passado. Não, irmão. Jesus Cristo ele é um presente. A gente tem que trazer ele para os nossos dias. A gente tem que fazer ele vivificar nos nossos corações todos os dias. E o que eu estava procurando aqui? Estava anotando aqui. Aqui, achei. Paulo dizendo a carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios, ele diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Amém? Foi Jesus Cristo, irmão, foi Cristo que deu a palavra de reconciliação para nós com Deus, né? Então, que Deus é único, Deus é maravilhoso. A gente tem que testemunhar, a gente tem que testificar de Jesus Cristo, irmão. Falar que Deus é todo poderoso, que sem ele a gente não vive. E aqui na mensagem Credes Agora, o nosso profeta ele fala assim, a partir do versículo 22. Posso dizer isso como o nosso Senhor disse. Credes agora? Vocês creem agora que a palavra de Deus foi pregada? O doente ficou bem? Amém, irmãos? Sinais e maravilhas do poder sobrenatural se moveram através da audiência, realizando coisas que estão
além de qualquer compreensão da mente humana. Jesus Cristo provando a si mesmo na ressurreição, o mesmo ontem, hoje e para sempre, conhecendo o pensamento das pessoas, um vidente de fato. Não só isso, mas almas foram salvas e cheias do Espírito Santo, a confirmação da palavra. Todas essas coisas juntas, vocês agora creem que ele ressuscitou dos mortos e vive entre nós esta noite? O mesmo ontem, hoje, para sempre? Vocês creem agora que ele não faz acepção de pessoas? Ele cura os espanhóis, ele cura o branco, ele cura o índio, ele mostra visões aos espanhóis, ao branco, aos índios, aqueles que ele pode falar seu idioma, aos que falam outro tipo de idioma e aos que falam outro idioma. Portanto, Deus é Deus sobre cada pessoa, cada cor, cada raça, cada idioma. Ele é Deus, ressuscitado dos mortos, vivendo entre nós, sem acepção de pessoas, nem homem, nem mulher, nem todos, mas todos um em Cristo Jesus. Oh, não é amável? Amém, irmão? Esta é a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. E crer, irmão. Crer em Jesus Cristo, irmão. Como sendo o nosso Todo-Poderoso, sendo o nosso Salvador, o Deus do impossível, o Deus que faz o mover da montanha, irmão, na nossa vida. Amém, irmão? Que Deus abençoe os irmãos na glória do nosso Senhor Jesus Cristo.